Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai partir hoje aqui para o Lab 3. Esse Lab é um Lab um pouco mais complexo, tá? Porque nesse Lab a gente vai estudar um sistema que é, de fato, não linear. Então, a gente vai precisar usar a linearização para achar um modelo linear que represente esse sistema. A gente vai continuar o que a gente viu no Lab passado, que é o uso do Simulink para simular sistemas contínuos. Então, a gente vai usar o Simulink para simular esse sistema, que é um motor que tem um elemento não linear. Então, eu vou abrir aqui o roteiro para vocês verem. Tá? Tá. A gente tem aqui o roteiro do Lab 3. Ele é um Lab, como eu disse, um pouquinho mais extenso. Ele funciona dessa forma, que tem, depois vocês podem ler aqui com calma, mas é o controle de velocidade do motor CC com acionamento por corrente de campo. O que isso quer dizer? Eu tenho esse motor aqui, ilustrado pela figura B. Esse motor tem aqui um eixo. O que importa aqui é essa parte M. Tem um eixo aqui do motor que gira a uma velocidade ômega, certo? E essa velocidade de giro é proporcional ao produto dessa corrente que circula aqui por dentro. Tem uma corrente que circula por dentro do motor e tem uma indutância ali. Então, tem uma tensão induzida sobre um elemento indutor aqui, e a corrente, a velocidade de giro é proporcional à corrente que circula por esse circuito. E esse circuito que está aqui é esse circuito que a gente chama de circuito de acionamento. A velocidade de giro do motor também é proporcional a IA, que é a corrente da armadura. Então tem um circuito de armadura aqui, ok? Tem um torque elétrico feito no motor por causa desse circuito e também por causa da indutância colocada aqui dentro, tá? Para fins práticos, a gente considera que esse circuito tem uma corrente constante IA e a gente se preocupa com o circuito de acionamento. Então, o circuito de acionamento é o quê? Eu tenho aqui um circuito simples, que é um circuito cuja tensão é dada por U. Eu coloco aqui um sinal de entrada U e isso faz com que circule por esse circuito uma corrente I, certo? Aqui eu tenho a queda de tensão VL sobre esse elemento indutor, que é esse elemento que está dentro aqui do motor, e RD é um elemento de resistência não linear. Já vou chegar a explicar isso aqui. A queda de tensão sobre RD é VD, ok? E a velocidade de giro do motor, eu posso descrever ela por uma equação dinâmica que relaciona a velocidade de giro com a corrente I. Então, a gente tem duas equações aqui, dois subsistemas, a gente pode entender como dois subprocessos. O primeiro processo é o processo de acionamento. Eu coloco uma tensão U, vou fazer um desenho aqui. Então, o primeiro processo que a gente tem é o processo do acionamento. Então, aqui eu vou botar aqui. Acionamento. Esse processo, ou esse sistema, é aquele circuitinho que está ali. O que interessa é o seguinte. Eu coloco aqui uma tensão U de T, e eu boto assim, circuito, e a minha saída é uma corrente I. Opa, esse I parece um U. Eu vou deixar assim, I de T, ok? Esse é o primeiro processo, e o segundo processo, o segundo sistema, é esse aqui, cuja entrada é I de T, certo? E a saída, aqui é o próprio motor CC, corrente contínua, e a saída é a velocidade de giro ômega. Então, também posso enxergar esse processo. Então, aqui a gente tem acionamento, e aqui a gente tem o motor em si, e a gente pode enxergar esse processo como um bloquinho grande aqui, que é o sistema todo, onde eu aciono através de U. Então, isso aqui eu posso representar da seguinte forma. Eu aciono o sistema através do sinal U de T, que é o sinal de tensão colocado no circuito de acionamento, e eu observo a saída, que é o giro do motor, ômega de T, ok? Então vamos voltar lá. Eu tenho no canto esquerdo o meu circuito de acionamento, que representa aqui nesse desenho esse bloquinho aqui, e no canto direito o circuito de armadura do motor, que é representado através desse segundo bloquinho. E a gente tem equações para descrever esse sistema.
Então vamos se preocupar primeiro com esse processo 1, que é o processo de acionamento, depois com o processo da velocidade de giro. Então, primeira coisa que a gente vai se preocupar é aqui 1, a parte do acionamento. O que a gente tem no acionamento? A gente pode aplicar as leis de Kirchhoff sobre esse circuito aqui. Então, menos U mais VD mais VL é igual a zero, fechando essa malha aqui. Então, é verdade que menos U de T mais VD de T mais VL de T é igual a zero, ok? Isso a gente está colocado aqui na equação 3, VD mais VL menos U igual a zero. E a gente forneceu para vocês os valores de VD e VL. Tá? Atenção sobre um elemento de indutância L, um indutor de indutância L é dado por L multiplicado por D e dt, onde L é uma constante, a derivada da D e dt é a derivada da corrente que circula pelo circuito, e a queda de tensão sobre essa resistência não linear é dada pela equação 2, RD, raiz de alfa vezes I. Então, em vez de a gente ter uma resistência clássica, que a queda de tensão é V igual a R vezes I, a gente tem uma resistência diferente. Na verdade, isso é um diodo especial, não interessa que tipo de elemento é esse aqui, mas o que interessa é que a queda de tensão ali, em cima dele, é dada pela equação 2. Então, a gente tem o quê? Vamos substituir ali. A gente tem que VD é dado por RD alfa I. Então, RD raiz de alfa I de T, I de T, mais VL, é a queda de tensão sobre o elemento de indutância, L DI de T dt é igual a U. Já passei esse U lá para o lado direito. Certo? Vamos reorganizar essa equação. A gente pode deixar isso aqui dessa seguinte forma. L D I dt de T mais RD raiz de alfa I de T é igual a U de T. Então, essa equação nos dá a dinâmica do circuito de acionamento. E a seguinte equação, essa equação dada por 4, já está colocada para vocês direto, dá o acionamento, a dinâmica da velocidade de giro do motor. Então a gente tem que a velocidade de giro é dado por essa é a equação 1, e a gente tem a equação 2, J d ômega de T dt mais ômega de T é KI vezes I de T mais Q, onde Q é um torque feito sobre o eixo de giro do motor. Tá? Então a gente tem essas duas equações aqui. Essa equação 1 aqui e essa equação 2. E observem que a gente tem entrada da equação U é 1, é U, a saída é I é a entrada da equação 2, cuja saída é ômega. Ok? Como a gente representou nesse desenho aqui. U influencia em I, que influencia em ômega. Então a gente tem esse problema posto para vocês. A primeira etapa desse lab, que está dada pelas questões 1 e 2, refere-se à linearização da equação 1, essa equação aqui. Por quê? Observem que a gente tem aqui um termo raiz de I. Então, isso aqui é um termo não linear. Como a gente já estudou linearidade na teoria, vocês sabem que isso aqui é um termo não linear, porque a gente não tem uma relação linear entre I e VD, certo? Porque isso aqui é dado por VD. Se a gente fizer um gráfico VD, ponto a ponto, VD por I, coloca um valor de I, traça um valor de VD. Coloca um valor de I, traça um valor de VD. A gente vai observar que isso aqui vai dar alguma coisa assim, que não é diferente de uma reta, certo? Então, se fosse uma reta, seria linear, mas no caso, é isso aqui, que é não linear, ok? Então, se essa equação 1 é não linear, a gente tem que linearizá-la em algum ponto de equilíbrio. Então,
A gente sabe que existem valores para os quais, se eu coloco um U constante, eu tenho um I constante. Então, vou criar uma nova página aqui e vamos dar o foco nessa equação. A nossa equação é o seguinte, L di dt, eu vou tirar o parênteses t para não ficar carregando, L di dt, RD raiz de alfa vezes I é igual a U, certo? Eu sei que se eu coloco valores constantes de U, esse sistema faz o quê? Eu coloco um U igual a 1, por exemplo. U igual a 1. Acontece alguma coisa com a dinâmica do sistema, eu não sei bem qual é a característica dela, mas depois de um tempo, vamos supor que ela tem essa característica aqui, depois de um tempo esse sistema ficou meio torto. Depois de um tempo esse sistema estabiliza em algum valor, certo? Então para um U constante, para um U igual a U barra, eu vou ter um I barra. Então eu posso fazer um gráfico que descreve as características estáticas desse problema, que é um gráfico I barra por U barra, certo? Que vai me dar as relações estáticas ponto a ponto entre U e I, certo? A gente sabe que quando I entra em um regime permanente, a derivada é zero e a gente tem essa relação estática aqui, né? A gente tem essa relação estática aqui. Essa é a equação que vai descrever a cara dessa reta que nos dá as características estáticas. Mas o que é importante para a gente focar aqui é que vai existir uma reta que descreve as características estáticas. Eu vou fazer essa reta, vou tirar essa flecha aqui para não nos atrapalhar, mas vou fazer essa reta aqui, vamos supor que essa reta é mais ou menos uma coisa assim. Claramente não é uma reta, é uma curva. Claramente não é uma reta, né? Não é um sistema linear, mas eu quero tratar esse problema linear através de um modelo linear aproximado em um ponto de operação. Então eu sei que existe um ponto, ou mais de um ponto, mas eu sei que existem pontos dados por U barra I barra, por pares U barra e barra. Então, se eu faço um ensaio lá, eu coloco U igual a 1 volt. Então, aí eu anoto, espero um tempo, observo que a corrente se estabiliza em 10 miliamperes. Então, eu tenho ponto é igual a 1 volt, 10 miliamperes. Daí eu faço outro ensaio, eu coloco ponto 1, eu coloco ponto 2, eu boto lá 2 volts e eu vejo que a corrente se estabiliza em 13 miliamperes. Beleza, eu tenho o segundo ponto e assim por diante. Então vamos fazer isso de forma geral. A gente vai falar que existe um ponto, tá? Existe um ponto dado por U barra e barra, que é um ponto de equilíbrio. Então, existe esse ponto aqui, nessa equação aqui nessa reta eu posso criar esse ponto aqui. Isso aqui é o meu ponto P. Opa, é o meu ponto P. O que eu sei sobre esse ponto? U é igual a U barra e I é igual a I barra. Existe esse ponto de equilíbrio. E se eu vou dar um zoom lá nesse ponto de equilíbrio, vamos chegar bem perto dele, eu vou falar que perto desse ponto eu posso aproximar as características do sistema pelas características de um sistema linear. E um sistema linear é representado por uma reta. Então eu vou falar que existe uma reta tangente aqui, certo? Que passa nesse ponto, então que encosta aqui só nesse ponto, que para incrementos pequenos em I e incrementos pequenos em U, ou seja, para uma região próxima, nessas circunstâncias aqui, essa reta branca é muito parecida com essa reta vermelha. Então, que aproxima bem o comportamento da reta vermelha. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso através de expansão de Taylor. Já foi visto em aula, estou fazendo mais ou menos uma revisãozinha aqui para vocês. Então, a gente vai falar que que I de T, I para qualquer T, é dado por I barra mais delta I de T. Ou seja, delta I é quanto I fugiu desse ponto. E, consequentemente, o meu sinal de entrada vai ser dado por U barra mais delta U barra, delta U de T. E vai haver uma relação linear entre delta I e delta U. Então, a gente vai achar um modelo linearizado do tipo
tal d delta I de t, dt mais delta I de t é igual a KE vezes delta U de t. Então, esse modelo aqui aproxima o comportamento do modelo não linear. Esse modelo aqui aproxima o comportamento desse modelo aqui para regiões perto desse ponto aqui, para regiões aqui perto, ok? Feito. E vocês sabem como fazer isso aqui, essa linearização. Vocês vão ter que fazer uma expansão por Taylor, né? Lembrando que se eu tenho uma função f não linear qualquer f de x, y, z, certo? Eu posso falar que se eu quero linearizar f em relação a x, essa em um ponto x0 é aproximadamente por f de x0. Eu vou fazer f de x só para a gente não fazer muitas variáveis, só para ficar mais fácil a representação. Existe um f de x qualquer, eu vou aproximar ele por f de um x ponto, mais a derivada del f del x com x nesse ponto, certo? Um x barra, vezes delta x, onde delta x é x menos x barra, certo? Feito isso, vocês sabem fazer essa expansão, vocês conseguem achar uma equação desse tipo aqui, que representa o sistema dado por essa equação aqui, perto de um ponto de equilíbrio. Feito isso, como que a gente vai fazer a experiência? Então, a parte 1, ou equação 1, desculpa, as questões 1 e 2 são referentes à linearização, são a parte teórica, e vocês vão achar um modelo linearizado para o sistema perto de um ponto dado. E aqui é passado o ponto. É um ponto tal que a corrente seja igual a 7,2 mA. Então, I é 7,2 mA. Deve haver um U constante que leva I para esse valor. Aí vocês têm que calcular. Agora a gente quer montar o diagrama no Simulink que compare o sistema não linear, o sistema real, com o sistema linearizado naquele ponto. Então, como é que a gente vai montar o diagrama do Simulink para o caso não linear? Eu vou abrir aqui o diagrama do lá passado. Ele é um diagrama onde a gente tinha que equação que representava esse sistema aqui. Era essa equação aqui, era uma equação tipo aquela ali, do sistema linearizado, era uma equação do tipo tal de y dt mais y é KEU mais KQQ. Essa equação, lembra que a gente fazia? A gente passava o y para cá, a gente fazia tal dy dt é igual KEU mais KQ, que parece um G, KQQ menos y, e a gente passava o tal para o outro lado, fazia 1 sobre tal, multiplicado por isso aqui tudo, integrava os dois lados com a condição inicial y0, e a gente tinha essa representação aqui. A gente considerava um múltiplo degrau, 1 sobre tal, a gente usava as variáveis ganhos para fazer esse diagrama. Pronto. Então é isso. Como que a gente vai fazer agora o diagrama da equação não linear? Porque a gente tem essa equação, aqui. Eu vou escrever de novo. A gente tem a seguinte equação. A gente tem L di dt mais RD raiz de alfa vezes I é igual a 1. Qual que é o único bloco novo que a gente tem que usar? Isso aqui a gente sabe que a gente pode passar para o lado, aqui é um ganho, isso aqui é um ganho, a gente tem um somatório, então a gente pode reescrever essa equação como di dt é igual 1 sobre L multiplicado por U menos RD raiz de alfa I. A única coisa nova aqui seria como fazer esse sinal RD de alfa I, né? A gente sabe que se a gente tem um sinal I, a gente pode passar ele por um ganho no Simulink, um ganho alfa, a gente vai ter um sinal alfa I. Basta então passar por algum bloquinho
de tal forma que a gente tem aqui, se a gente coloca αi, a gente tem a raiz de αi, depois a gente passa por um bloquinho RD e a gente tem esse sinal todo aqui. E qual bloquinho é esse aqui? Existe um bloquinho no Simulink que faz a operação da raiz quadrada, é o bloquinho square root. Então vamos procurar ali, só para mostrar isso aqui para vocês. A gente vem aqui na biblioteca e procura square. Square root é raiz quadrada em inglês, então aqui SQRT, square root. Então, supondo que a gente tem aqui, se eu clico Ctrl I, ele inverte, tá vendo o bloquinho? Ctrl I, qual a equação desse sistema aqui? Vamos supor que o sistema é esse aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo U vezes KE mais KQ vezes Q vezes KQ. Então, U, KEU mais KQQ menos raiz de U, raiz de Y, sobre tal, é igual a Y, é igual a DY. Então, aquele sistema que eu fiz ali é o seguinte sistema. Tal dy dt mais raiz de Y é igual a KEU mais KQQ. Pronto, com isso vocês conseguem montar já a equação que se refere a esse sistema aqui. No Simulink vocês também vão ter que fazer o seguinte, vocês não vão ter só que fazer esse sistema de acionamento, vocês vão ter que fazer o próprio motor. Então a gente vai ter alguma coisa assim, um degrau, que é o degrau U, certo? Esse degrau passa ali por várias coisas, e aqui eu tenho aqui, não sei o que, tem um integrador cuja saída é I, certo? Isso aqui está voltando para trás e tal, aqui vocês vão ter que completar esse diagrama. A saída I vai ser colocada na segunda parte do sistema. A segunda parte do sistema é o quê? A gente sabe que J de ômega dt mais ômega era KI mais Q. Olha lá, isso aqui está dado aqui por essa equação aqui. Ah, faltou o B, desculpa. Tem um B aqui. Certo? Eu vou passar o meu videozinho para o outro lado. Pronto. Então, I é a entrada de um sistema de primeira ordem. Então, I vezes KI, tem que continuar esse diagrama para cá. I vezes KI soma com um sinal Q, que é um sinal tipo degrau também. É um sinal degrau, né? Menos B ômega. Soma aqui. Mais, menos. Aqui vai ter que ter um ganho. B. Né? O que a gente tem aqui? B ômega divide tudo por J. Um ganho, 1 sobre J. Passa no integrador. Essa parte vocês já fizeram, que é o lado passado do integrador. E aqui a gente tem ômega. Tá? O que importa é fazer a parte ali da esquerda do modelo completo. Mas a gente vai ter um Simulink mais complexo, vai ter uma cascata de problemas. Feito isso, a gente tem um modelo não linear completo. Então, a gente vai fazer ensaios aqui para observar como é que se comporta o modelo não linear. Em comparação ao não linear, a gente vai ter que fazer um sistema que representa o sistema linearizado. O que a gente tem? A gente sabe que U pode ser escrito como U barra mais delta U, e I é I barra mais delta I, certo? Então, a gente vai ter que acoplar essas equações no comportamento do sistema. Então, aqui a gente tem, eu vou botar assim, em verde. Aqui a gente tem a parte não linear. Parte não linear. A gente vai ter que fazer uma comparação dessa parte com a parte linearizada, que é dada pelo seguinte modelo. Tal, se vocês vão achar esses valores, né? D delta I, dt mais I mais delta I é igual a KE delta U. Então, a entrada para esse sistema linearizado, para o modelo linearizado, é delta U. E a saída é delta I. Então, a gente tem que delta U pode ser escrito como U menos U barra, certo? Passo isso aqui para lá. E U é esse sinal que entra no sistema não linear. Então, se a gente puxa aqui desse diagrama o sinal U e subtrai dele uma constante U barra,
a gente subtrai dele uma constante U barra, a gente tem aqui delta U. Constante é um bloquinho que chama constant, se a gente procura aqui constant. Então aqui, constant. Então a gente vai ter que fazer o quê? U, vem aqui U, puxa lá de cima U, menos, ó, menos uma constante, que aqui vocês colocam o valor de U barra, que vocês encontraram. Isso aqui é delta U. E delta U é a entrada do sistema linearizado, do modelo linearizado. Então delta U vai entrar nessa equação aqui. A gente já sabe como é que funciona essa equação. Delta, aqui, então aqui é U barra, isso aqui é uma constant. Delta U passa por isso aqui. Então delta U multiplica por KE, é um ganho, subtrai de alguma coisa que eu vou colocar aqui, que é delta I, passa sobre por outro ganho 1 sobre tal. A gente já fez exatamente o mesmo diagrama do lab passado. 1 sobre S é o integrador, e aqui a gente tem delta I, certo? E como é que a gente tem I em função de delta I? Delta I mais I barra é I. Isso aqui soma-se com outra constante, I barra. E aqui a gente tem I do sistema linearizado. Então a gente vai comparar o sistema não linear com o modelo linearizado aproximado para aquele ponto que foi definido lá no momento da linearização. Então aqui a gente vai montar aqui embaixo algum sistema, então vai ter alguma coisa aqui, como eu desenhei ali, vai ser um sistema de primeira ordem, então vai ter essa cara aqui, então o barra vai passar por um ganho KE, né? Vai passar por uma subtração menos y, delta I, passa por 1 sobre tal, igualzinho aquele sistema ali, só que ali a gente tem a raiz quadrada, no caso a raiz quadrada não vai ser nesse ponto no caso de vocês, mas aqui a gente tem delta I, estou ilustrando só como vai ser, delta I somado com I barra, a gente tem aqui I do sistema linearizado. Então em cima a gente vai ter o modelo não linear, embaixo o modelo linearizado. Como que a gente vai comparar dois sinais? A gente vai precisar de um negócio que chama MUX, tá? É esse bloquinho aqui, MUX, tá? E com o MUX a gente pode comparar dois sinais no mesmo osciloscópio. Então a gente coloca aqui um scope, então eu vou botar I de t versus I de t linearizado, ok? E aqui eu coloco o sinal referente a I de t, e aqui eu coloco o sinal referente a I de t linearizado. Claro que para cá, aqui à direita, para cá eu ainda tenho que colocar a dinâmica do motor, que I relaciona-se com ômega. Então, se eu dou play aqui, só para vocês verem, isso aqui não vai ser a resposta se você não observar. Eu não defini I barra e U barra. Por hora eu vou colocar aqui 1 e 1, só para a gente observar. Tá, isso aqui deu uma derivada, deu um problema numérico, porque eu não pensei muito aqui no valor, mas isso aqui provavelmente está causando problema numérico, mas só para a gente comparar aqui, a gente tem dois sinais aqui ilustrados, tá bom? É importante ressaltar mais uma coisa. Qual que é a condição inicial do integrador referente ao sistema linearizado? Ela é nula, porque o sistema linearizado, esse integrador aqui, refere-se à integral de d delta y, certo? E a gente assume que delta i, não, d delta i, e a gente já assume que d delta i de zero é zero, porque a gente assume que a gente está partindo, quando t igual a zero, com i igual a i, barra, e u igual a u barra. Então, a condição inicial para delta u e delta i é zero. E a condição inicial aqui para esse integrador aqui, né, é a condição inicial i barra. Ok? Feito isso, acho que está tudo mais ou menos explicado. Vocês vão ter que fazer a comparação do sistema, comparem as respostas em relação a I e do sistema real, não linear, com o sistema linearizado, com o modelo linearizado, e comparem as respostas da velocidade de giro do motor. Isso aqui tem todas as questões explicadas para vocês. Por fim, a gente tem um último item, que é um ensaio de controle em malha aberta. O que a gente está querendo falar aqui?
Tá? Eu vou fazer um desenho. Depois que vocês montarem o diagrama total do sistema, a gente vai ter lá alguma coisa assim, tanto no não linear quanto no linearizado. A gente vai ter alguma coisa assim. Eu vou fazer um desenho simplificado aqui. U, que é a entrada. Esquece agora por hora o torque. Aqui é U, é um step, isso que representa U de T. Ok? Mais, menos. Lembra que a gente tem a constante agora. Constante U barra. Subtraio aqui o barra. Então, esse sinal U de T entra lá em um monte de coisa, não sei o que acontece lá dentro, né? Que tem a parte não linear e a saída aqui é ômega de T. E no caso do linearizado aqui também entra aqui, acontece lá um monte de coisa, tal. E a gente tem aqui ômega, eu vou botar assim, linearizado de T, ok? E a gente quer fazer uma dinâmica de controle. A gente quer, em vez de fazer U como integral, a gente vai substituir U pela seguinte lei. U é K de malha aberta vezes R, onde R é uma referência tipo integral. Então a gente vai, no lugar de U, a gente vai substituir U por o quê? A gente vai substituir U, aqui continua o sinal U, tá? Por uma constante, um ganho, multiplicado por R. Então aqui a gente vai botar um ganho, K de malha aberta, e aqui a gente vai botar, ixi, ficou pequenininho aqui. Tá, mas aqui, vou puxar isso aqui para cá. A gente vai ter um step, que é o sinal R, ok? Então o que a gente quer que vocês façam aqui? Determina um sinal de referência, vamos supor que a gente quer que a velocidade de giro do motor faça o seguinte, aqui é ômega e aqui é t, a gente quer que a velocidade siga uma referência de, vai lá, ela converge para uma referência de 10 radianos por segundo. Isso aqui é um valor estimado, então eu coloco um degrau em R, que vai de 0 para 10, e eu tenho que determinar um valor para esse ganho, tal que a velocidade ômega realmente converge para R. Essa é a questão. Então essa vai ser a estratégia de controle aqui, e vocês têm que discutir os efeitos de perturbação de carga e tudo que está sendo pedido aqui. É possível garantir o segmento de referência, ou seja, fazer que o limite de ômega converja para o limite de R, sendo R uma referência tipo degrau? O que acontece lá com a resposta da corrente, lá no meio? Se a gente, lá no meio, aqui no meio, a gente tem aquele... Opa! Deu ruim. A gente tem aqui... Perdão. Vou apagar aqui. Lá no meio desse bloquinho aqui, que representa o sistema não linear, a gente tem aqui o sinal I de T. Quando eu faço uma estratégia desse tipo aqui, o que acontece lá no meio? Também é para vocês observarem e discutirem a resposta. Tá bom? Obrigado pela atenção. Qualquer dúvida a gente pode entrar em contato. Esse lab é um pouco mais extenso, eu acho que é o lab mais extenso do semestre, porque ele traz esse conceito de linearização e a comparação entre as respostas do sistema real e do sistema linearizado em um ponto. Prestem bastante atenção nessa questão aqui, que a gente está linearizando... Onde está meu desenho? Eu vou achar aqui. A gente está linearizando o sistema em um dado ponto de operação. Então, quando a gente foge muito daquele ponto, o modelo linearizado pode não ser mais representativo. Aquele modelo linearizado vale só para regiões próximas a esse ponto. Então, o que acontece quando a gente foge desse ponto? Quando a gente tem um incremento de delta muito grande. Isso que a gente tem que observar. Tá bom? A princípio é isso. Obrigado. E dúvidas, como eu falei, entre em contato conosco. Tchau, tchau. Até mais.